Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br. Fala galera, começando mais um Puxadinho Cast, aqui é Augusto, com um prazer imenso em recebê-los em mais um episódio, hoje para falar de A Maldição da Residência Hill, que já faz um tempo que foi lançada, mas que merece um episódio deste podcast, porque ela continua aí, vamos dizer assim, no hype, porque ela foi a primeira de uma série de séries, né, vamos dizer assim, de suspense / terror que tem rolado aí. E agora com o nome? O Clube da... Como é, Hater? O Clube da Meia-Noite. Clube da Meia-Noite, né? Sempre esquece o nome. Sempre esqueço o nome. Eu tô assistindo, mas tudo bem. Clube da Meia-Noite, rolando, a Maldição da Residência Hill sempre volta à tona. Bem, gente, mas antes da gente falar sobre a Maldição da Residência Hill, inclusive, digo pra vocês que a gente tem aqui um cara muito bom pra falar sobre, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre a nossa mesa. Eu tenho que falar pra vocês nosso momento jabá. Lembrar vocês que o Puxadinho Cast nada mais é que a extensão vocal oral do portal Puxadinho Geek, que você acessa lá no www.puxadinhogeek.com.br, e você já sabe, lá você encontra vários conteúdos do mundo do entretenimento. Opiniões sinceras, listas, enquanto também outros podcasts além do Puxadinho Cast. Então, muito conteúdo. Então, eu recomendo, terminando esse episódio aqui, vocês darem uma passadinha lá no site que vocês vão se perder no meio de tanto conteúdo bom. Fechou? Também lembro a vocês que é muito importante pra gente que vocês procurem o Puxadinho Geek nas mídias sociais e sigam o Puxadinho Geek no Instagram, Facebook e afins, e procurem o post do podcast. Sempre tem o post lá do Puxadinho Cast, no caso desse episódio é o da Mansão Hill, mas se você ouviu outro episódio da gente, é só você procurar esse outro episódio e deixa o seu comentário. Pra gente é muito importante ouvir a sua opinião sobre o episódio e é uma forma de estender o nosso diálogo até passar a quarta parede do áudio com vocês, né? Então fiquem à vontade para debater com a gente lá, e claro, se o seu player de podcast tiver um espaço para você também falar com a gente, fica à vontade para mandar essa mensagem por aí, ou também lá no YouTube também fica à vontade, beleza? Temos um e-mail também, contato@puxadinhogeek.com, fique à vontade para falar com a gente também por e-mail. Tem gente que gosta de falar por e-mail, fique à vontade, beleza? A gente sempre responde de todas as formas, é só entrar em contato, que a gente adora ler a opinião de todo mundo e adora estar conversando com vocês, fechou? Gente, falei do browser de podcast e fica o convite também para, além de mandar mensagem, vocês avaliarem o Puxadinho Cast no seu browser de podcast. Pra gente é tanto importante para levar a mensagem do Puxadinho para outras pessoas, como também é importante para passar esse feedback pra gente, o que vocês estão achando. Então, se puder dar estrelinha, dê estrelinha. Se puder deixar comentário, como eu disse anteriormente, deixe comentário, mas se puder também avaliar de qualquer outra forma, por favor, faça isso. E também estendo o convite para você dar uma passadinha no YouTube do Puxadinho Geek e ouvir o podcast lá pelo YouTube, onde você pode deixar o seu curtir, onde você pode ativar o sininho, deixar o seu follow, que pra gente é muito importante. Beleza? Então, lá também tem espaço para comentário, como também disse anteriormente, fica à vontade para falar com a gente pelo YouTube, beleza? Então, é isso. Vamos à nossa apresentação de hoje da nossa mesa. Para começar hoje, para falar esse podcast sobre Mansão Hill, nós temos ele, o bravo, o corajoso, nosso querido Lucas Hater, o hater mais hater do Brasil, o hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil. Lucas Hater, seja bem-vindo. No começo eu não entendi nada e no final parecia que eu tava no começo. Então, né? Boa. Eu falei pra vocês que a gente trouxe um cara aqui que manja muito de terror, suspense, e que gosta, e que assistiu essa série na primeira semana quando lançou e que viu todas as outras seguintes aí da Netflix, enfim. Ele não se assusta com facilidade, confesso a vocês. PH Santos, você que é um especialista de games, seja muito bem-vindo, porque todo podcast se presta tem o seu PH Santos. E aí, PH? Claramente, ou o Lucas não prestou atenção na série, ou dormiu ou fechei os olhos por medo. Eu gosto quando o podcast começa assim, sabe? Porque a treta já impera. Que pena que a gente não tem uma casa de terror aqui, né? Pra gente conviver e ver essa treta rolando com coisas macabras. Rola a vinheta. Mesmo após 4 anos de lançamento, A Maldição da Residência Hill continua sendo um terror de qualidade para aqueles que buscam boas séries que abordam o tema. A série
que virou porta de entrada para diversas outras antologias, ainda é bastante comentada, e finalmente os nossos queridos pushers medrosos criaram coragem para encará-la. Mas, será que eles gostaram do que viram? Ela foi realmente assustadora ou é mais um programa agradável? Entre aspas, por favor. Aperte o play e continua com a gente, porque aqui vem mais um Puxadinho Cast diretamente da Mansão Rio. Não, brincadeira. Já fiquei com medo. Não somos como as outras famílias. Somos diferentes. Por causa do lugar onde crescemos. A casa. A sua mãe não era louca. Nem a sua irmã, nem o seu irmão, nem você. É aquela casa. Bem, gente, vamos lá. A Mansão Rio, eu vou falar aqui a sinopse da série, etc e tal, mas antes eu queria destacar que, trazendo assim um espaço temporal para quem está nos ouvindo, ela foi importante porque a Netflix tinha aquelas séries de terror e tal, mas não eram originais e tal. Eu posso até que tenha, mas nenhuma de grande impacto como foi a Mansão Rio. E a Mansão Rio ainda trouxe assim um novo ar para o gênero, né? Muita gente gostou na época, enfim, deu uma renovada. E a sinopse é: Shirley, Teal, Neil, Luke e Steven são 5 irmãos que cresceram na Mansão Rio, a casa mal assombrada mais famosa dos Estados Unidos. Agora adultos, eles retornam ao antigo lar e são forçados a confrontar os fantasmas do passado, após o suicídio da irmã mais nova. Beleza? Esse é o plot inicial e tal, papai, que vai rolar toda a história, né, gente? Mas como eu disse, ela foi uma série muito importante, etc. Vocês lembram disso, que foi esse começo, esse hype, etc., justamente com a série em 2018, chegando num mercado que aparentemente, assim, as pessoas não viam futuro, não viam, assim, como um mercado frutífero. Cara, ela fez um barulhinho quando estreou, viu? A galera falando dessa série. Eu tava doido pra ver, mas não tinha coragem. Então, a Maldição da Resistência Rio, ela inclusive, acho que hoje, se ela fosse relançada, ela faria até mais barulho do que fez na época, porque ela vinha justamente de uma época que a gente não tinha muitas séries de terror. E principalmente séries de terror de qualidade. E a Maldição da Residência Rio meio que quebrou esse paradigma. Não dizendo que não existiam séries de terror, existiam, mas acho que no meu top 10 ela se encontra facilmente. E principalmente porque mais pra frente começaram a ter o maior lançamento de série de terror. Algumas deram muito certo e outras deram muito errado, como algumas antologias que são justamente não derivadas, mas pseudo-sequências dela. Lembrando que A Maldição da Residência Rio não é uma série necessariamente original, ela é baseada em um livro que acho que A Maldição da Colina, ou A Residência da Colina, ou Assombração da Colina, alguma coisa assim. Assombração da Casa da Colina. Então, ela foi uma série que fez bastante burburinho, como o Lucas disse, e, sinceramente, eu reassisti essa semana, poxa, ela era melhor do que eu lembrava. É importante dizer que a série ela é baseada no romance, né? The Haunting of Hill House, né? A Assombração da Casa da Colina, em português, né? De Shirley Jackson. É um romance de 1959, beleza? E aí é que tá, né? O diretor roteirista da série é o Mike Flanagan, né? Que cresceu muito com essa série, né? Ele cresceu muito e tem feito as outras séries da Netflix nesse mesmo de gênero. Criou quase um Flanagan Universe Flanaganverse no Netflix. Você sabe que ele faz tudo com a esposa dele, né? A Kate Siegel, né? Não, você não sabia E não. você sabe quem é a esposa dele? Não. É a Teal. Ah, é? A Teal é a esposa Caramba. dele e ela é roteirista. Massa. Então, pra você ver. E é engraçado, né? Porque a Maldição Bly também é baseada num romance também de 1898, enfim. Ele tem essa pegada de pegar esse romance, adaptar, mas enfim, tá fazendo bem feito. Só que é importante dizer que ele é fácil de fazer, porque ele pega e adapta, não.
A galera elogiou muito o trabalho pelos takes de câmera, pela ambientação que foi feita na Mansão Rio, por todo o trabalho que foi feito na produção. A gente até vai falar aqui sobre atuações e tal, que tem alguns problemas, é óbvio. É uma série que aparentemente tem uma baixa produção e tal, um baixo custo, vamos dizer assim, baixa produção, baixo custo. Mas tem sua qualidade, né? E deixa lá. Mas vamos lá. Já pegando esses pontos aqui que eu falei pra vocês, de take e tal, e pegando esse hype todo que ela teve, que ela foi a precursora de todo esse movimento aí, que você vê que anualmente, de 2018 pra cá, a Netflix tem feito um lançamento do gênero suspense barra terror, com jumpscare, barará. A Netflix tem feito isso. Vocês acham que especificamente a Maldição da Residência Rio foi isso tudo mesmo? Vocês gostaram? Olhando anos depois, né, a gente tá falando 4 anos depois, porque a gente tem gravado em 2022, vocês acham que realmente ela foi isso tudo? O que vocês acharam da série? Cara, pra mim a série foi incrível até o último episódio. O último episódio pra mim foi bem aquém do que eu tava esperando, né? Não, pra mim a série foi muito boa, principalmente quando eu assisti as 2 penúltimas séries do Mike Flanagan, e não foi que eu achei ruins, mas achei que se venderam muito mal. Achei que elas meio que queriam se vender como terror, até pegando um pouco da carona do que a Maldição da Residência Rio trouxe, mas elas já eram um tema um pouco diferente. Mas entendo o que o Lucas disse, eu entendo muito o fato de que teve muita gente que ficou meio a meio no final da série, principalmente com as revelações, mas isso a gente vai falar mais pra frente também. Até porque a gente, como sempre faz aqui no Puxadinho Cast, essa primeira etapa é sem spoilers, então fica tranquilo aí. Cara, eu gostei muito, visto que uma das coisas que eu conversei até com o hater antes de gravar o episódio, que eu acho que um dos desafios de fazer uma série de terror barra coisas com susto, certo? É que você tem vários episódios para manter a atenção do seu telespectador ali, enquanto você assusta ele, né? E enquanto você mantém ele entretido na tela. Isso é difícil. Por que isso é difícil? Cara, são vários episódios para o cara não se acostumar com o jeito que você faz as coisas, com o jeito que você dá susto nele, com o jeito que as coisas andam, com o jeito que a casa funciona. Cara, isso é muito complexo, porque quando você vai no cinema, você tem 2 horas ali para dar susto no cara. É difícil o cara se adaptar com o susto, com etc, em 2 horas, né? Mas em 10 episódios, em 10 horas, a coisa muda, né? Já fica muito mais fácil você se acostumar e fica muito mais fácil de você prever o que vai acontecer, né? E aí é que tá, para mim, o pulo do gato que o diretor tem que ter, né? Ele tem que conseguir manter a peteca o tempo todo lá em cima. E isso é difícil, isso é muito complicado, né? E é aí que eu acho que a série se destaca. Eu acho que com todos os problemas que ela possa ter, para quem ainda não assistiu, enfim, para quem vai ver, pode esperar uma série que ela mantém ali um entretenimento de início ao fim, entende? Ela mantém, além do entretenimento, ela mantém o jumpscare, ela mantém o suspense, ela mantém você ali, poxa, com medinho sempre. Você sempre faz aquele puta que pariu o tempo todo, sabe? Poxa, não vá pra aí. Não, cara, não siga por esse caminho. Não, você vai morrer, sabe? Não faça isso. Sempre rola. E isso é muito legal. Acho que poderia até encurtar um pouco a série. Mas partindo do pressuposto que, sei lá, se for Netflix, ou ele tinha essa missão de fazer uma série um pouco maior, com tal episódios, eu acho que ele conseguiu manter isso bem. Quanto ao roteiro, concordo com o hater. Acho que poderia ter um final melhor, ter algumas coisas melhores, mas acho que se você está procurando terror, enfim, sustinhos, jumpscare, você tem, sabe? Realmente eu assisti da série, eu sou medroso, né? Eu sou bem medroso e para não falar cagão mesmo, gente, eu o tempo todo tava roendo as unhas, o tempo todo tava tipo, não faça isso, não. E iam lá e fazer, entendeu? Então, isso é um porre. Mas enfim, então a série conseguiu me prender nesse ponto. E aí, gente, até pegando sobre esse lance de suspense, desse lance que a gente fica durante a série. Vocês acharam que a série ela tem uma pegada mais terror? Ela tem uma pegada mais drama? Ela apela mais pro jumpscare, vamos nessa, e aí? Eu acho que ela é um drama com aspectos de terror. O que
se sobressai na série é mais o drama, o terror fica mais ali em segundo plano. Eu até achei que ia sentir mais medo com essa série, mas foi bem de boa. Tem episódios que nem tem nada, assim. Já eu acho que ela é basicamente um terror com aspectos... Na verdade, ela meio que mescla isso. Ela inicia mais como um terror com aspectos de drama e ela finaliza como um drama com aspectos de terror. Ela meio que do meio pro fim, do início pro meio pro fim, ela vai invertendo os valores. Eu acho que ela é... Eu achei ela muito mais... Eu acho que ela tem história, um drama, certo? Familiar, e acaba se prendendo muito nisso. Eu acho que às vezes até exagera, certo? Inclusive, eu acho que, por vezes, o mal de se render muitos episódios foi que literalmente a gente ficou preso nessa parada de tipo, de ter que forçar contar a história de cada um ali de uma forma destrinchada e que talvez não fosse tão necessário, sabe? Então acho que às vezes os episódios se alongaram e tal. Isso fez pra mim passar uma imagem de que, tipo, realmente eles estivessem querendo abraçar o drama, mas o terror estava sempre presente, certo? O terror, tem um terror, principalmente o suspense, tá, gente? Eu não vou nem dizer o terror, mas principalmente o suspense. O suspense sempre estava presente, o suspense sempre estava ali, certo? Isso é uma coisa que eu não posso negar. Como eu disse, do início ao fim, eu ficava afobado, eu ficava agoniado, né? Pra mim, a série me deixou preso por causa disso. Como eu disse, o problema já seria até redundante, o problema do roteiro aparecia, mas o suspense e tal me fizeram ficar preso. Então, eu já discordo um pouquinho, mas entendo. Mas o que eu acho que, tipo, é muito cativante da série é que eu acho que ela é aquele terror psicológico pra quem tem tara em terror, literalmente. Porque ela vai, no decorrer, apresentando pequenos detalhes que, se você não presta atenção, você deixa passar. Então, sempre tem uma coisinha ali na espreita, algo que tá observando você, uma coisinha que muda de lugar, que é justamente para deixar aquela sensação de incômodo. E muitas vezes você se sente incomodado assistindo a série e você não sabe por quê. E nessa segunda reassistida, eu comecei a perceber por que algumas vezes eu estava incomodado, mesmo sem saber. Não é isso, eu notei também, que você vê algumas coisas bem diferentes assim, nas cenas que fica em segundo plano e tal, que você não nota de primeira. E que também acontece na Mansão Bly também, né? Mas não vamos entrar nesse assunto da Mansão Bly, daí fica para outro podcast. Porque aí temos um problema, aí temos um grande problema. Eu acho que não dá pra misturar, até porque, vamos dizer assim, se fosse pra escolher, eu sei que é polêmico falar isso, mas se fosse pra escolher uma das obras do Flanagan pra ser da série, tá, gente, da Netflix, pra ser a grande obra dele, seria a Mansão Hill. Essa foi a que fez mais sucesso e a que mais impactou, assim, né? Então, aí, enfim, acho que entrar também na Mansão Bly é ficar procurando mais coisas e acho que não vale a pena agora. Bem, vamos lá. Continuando aqui. Eu só queria ver de vocês, pra quem tá procurando suspense, vocês acham que é uma boa pedida assistir a Mansão Hill? Vocês acham que a pessoa pode se decepcionar? Rapaz, pra quem tá procurando suspense, eu acho que pode se decepcionar. Rapaz, você tomou todo susto, velho. Deixa de ser assim, rapaz. Nem foi tanto assim hoje. Não, tomou não. Tomou um susto que só feio. Mas pra quem quer suspense, eu não acho não, que é uma boa pedida. Não, então, porque aí a gente entra numa linha tênue. Vamos lá. Suspense e terror. Terror geralmente gera incômodo. Suspense deixa você arrepiado. Deixa você meio que... É aquilo que você fica querendo pular da cadeira. Suspense, querendo saber o que é que vai acontecer agora. Qual é a revelação que vai ter. Isso. Então, eu acho que ela é mais um terror. Eu acho que se você procura mais um terrorzinho psicológico, de você ficar pensando... Ela é um terror meio recheado com mistério, na verdade, porque você fica não querendo saber o que vai acontecer, mas querendo saber o que está acontecendo. Então, eu acho que ela vai mais para esse caminho, mas eu não acho que ela não assusta. Eu acho que ela tem seus pontos de susto, ela não apela para o jumpscare, não de forma abusiva. Eles são bem pontuais. Mas ela apela muito pro incômodo. Ela é uma série que tem momentos bem, bem incômodos de você acompanhar, assim, tipo, sem piscar. Eu acho que é aquilo. Se você tá procurando uma série de terror achando que vai ser nível Invocação do Mal, não é. Até porque eu acho que ela é mais suspense do que terror. Mas eu acho que é mais drama.
Também, eu acho que ela tem muito drama, mas não acho que ela é só drama nessa vibe também, não. Acho que ela tem um suspense legal. Você fica agoniado, você tem vários momentos, a parte das crianças mesmo, quando eles são crianças, coisas aparecendo, você fica ali tipo, porra, que merda é essa, mano? Sabe? Gente, e quanto a personagens, tá? Queria saber se vocês acharam eles cativantes e aproveita até para perguntar da atuação. O que vocês acharam dos personagens principais? Os principais a gente tem ali os filhos, né? Eu já citei aqui anteriormente. E os dois pais. Então, o pai é o Hugh e a mãe é Olivia Crane. Os filhos são o Luke, que é o mais novo, que é gêmeo da Neil. Eles são gêmeos. Aí você tem a Teal, né? Do mais novo pro mais velho, né? Tem a Teal, depois vem a Shirley, que é a Shield, e depois vem o Steven, que é o irmão mais velho, que foi o cara que escreveu o livro que gerou a polêmica. Então a gente tem esses 5, 6, 7 personagens aí. Tem outros, né, bem secundários que aparecem, as pessoas que moram na casa, uma tia, policial. Mas esses são os 7 personagens principais da série que aparecem, fora os espíritos que aparecem na casa, essas coisas só. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham desses personagens? Se eles são cativantes e o que vocês acharam dos atores dos personagens? Do melhor pro pior, pra mim é Luke, Teal e Shirley. Os 3, esse top 3. Não, pra mim Luke também foi o melhor, mas eu gosto muito da Neil, eu gosto da atuação dela. E acho que os outros estão emparelhados, não teve ninguém que eu não gostei tanto não. Mas tem alguns momentinhos que alguns deles eram irritantes. O mais fraco eu achei o Steven. É porque o Steven tá ali muito no papel de espectador não crente. Ele tá ali meio que como narrador, como espectador, como uma pessoa muito... Ele é chato, ele é chato. O problema dele é que às vezes a atuação acho que capenga um pouco. Eu gostei muito da atuação do Luke. Ele como drogado, tá legal. Sim, gostei muito. Gostei muito da a Shio, em alguns momentos eu gosto muito, às vezes não tão. A Tio eu gostei. Mas assim, gente, de uma forma geral, as atuações eu achei meio ok, certo? O Luke, pra mim, foi o que mais ressaltou os meus olhos. Eu acho, eu não lembro, mas eu acho que inclusive essa série foi a porta de entrada para algum desses personagens de atuação. Alguns atores, não tenho certeza. Isso. Inclusive, esse é um dos rolês do Mike Flanagan com relação às séries. Ele que acho que até, não sei, nessa última que saiu, acho que qual é? Clube da Meia-Noite. Mas acho que até Missa da Meia-Noite alguns personagens se repetiam, alguns atores. Principalmente em relação a Residência Rio e Mansão Bly. Causou um pouquinho de confusão. Mas se eu não me engano, a Residência Rio foi a porta de entrada para alguns desses atores. Até agora, pelo que a gente viu de Clube da Meia-Noite, não repetiu ninguém não dessas aí. Mas assim, eu gostei muito vamos dizer assim, de uma média geral das atuações, mas nada que sobressaísse, eu achei. Tem muitas vezes que você é fraca, mas assim, nada que prejudique muito a série. Então, eu gostei, sabe, de uma forma geral. E pra mim, sobressai em todos o Luke. Eu acho que ele vai bem. A mãe também, a Olivia, consegue sobressair em alguns momentos e tal, mas, de forma geral, o Luke. Mas em termos de personagem, eu gostei dos personagens, gostei da Tia, gostei da costura dos personagens. Acho que, como eu disse, às vezes dá uma exagerada no dramalhão e eles se perdem, porque a ideia é ter o suspense, dar uma perdida no dramalhão, às vezes esquece que é esse suspense. Enfim, acho que eles vão dar umas perdidas, eles vão se perdendo. Mas, de uma forma geral, eu gostei. E acho que, como pegar disso, né, serviu para lançar uma galera, né? E quanto à preferência de adultos e crianças, eu acho que as crianças mandaram muito bem para crianças, né? Eu gostei muito. Eu acho que até gostei mais delas crianças do que realmente adultos. Acho que só o Steven pequeno que eu não gostei muito. Eu também preferi as crianças, com exceção do Luke. O Luke, realmente, eu acho que adulto ele sobressai de todos. Na verdade, o pai também. O pai também, ele, aquele ar meio catatônico dele, de vez ou outra não tá muito
ficar meio aéreo. Ele também se sai muito bem. O pai mais velho eu achei fraco. Achei o ator fraco. E eu gostei das crianças. Acho que não teve nenhum que sobressaiu, não. E realmente o mais fraquinho foi o Steven, criança. Mas o resto, normal. Eu gostei. Os gêmeos mesmo criança eu gostei. Eu achei massa. Achei massa quando eles tomavam susto. Enfim, achei que eles conseguiram passar bem a agonia deles. Entendeu? Eu gostei. Não achei fraco, não. Bem, eu só queria destacar isso, pegar Fala-Lobos, eu queria reforçar isso. São muitos atores estreantes, eu acho que realmente, assim, pra estreia ficou muito bom. Não é um Game of Thrones, né, que você vê a galera começando, mas mandando super bem, mas foi legal. Em relação a roteiro, história, o que vocês acharam? Acharam confuso? Acharam fluido? O que vocês acharam da história? Eu já dei uma prévia aqui do que eu achei, né? Achei que por vezes eles se perdiam no dramalhão, junto com o suspense, ficaram meio perdidos. E vocês, o que vocês acharam? Eu acho que deu uma enrolada pra poder render os episódios. Porque tinha momentos que você achava, agora vem alguma resposta, não via nada, via só mais enrolação, barriga. Vocês, pra mim, que tem gostado da série, só talvez você criticar. Que merda é essa? Não, eu gostei muito. Mas tem esses pontos. Gostou, aí. mas que você não gosta, viu? Né? Não, pra mim, o episódio que eu não gostei realmente foi só o último. Mas o resto é pra levar. Mesmo com essas falhazinhas. Então, eu gostei muito. Eu não achei tanta barriga assim na série. E eu achei, na verdade, ela muito um bom mérito dela justamente isso, porque ela parece que vai ser confusa, ela parece que tá enrolando, e da metade pra frente ela demonstra que aquilo tudo tinha um motivo. Então eu achei isso um mérito muito grande da série. Pra mim, essa questão não incomodou, pelo contrário, foi algo que, do meio pro final, e não dizendo que é aquela série que você precisa assistir, sei lá, 4 episódios pra começar a gostar, não. Ela é propositalmente daquele jeito. Por isso que também não me incomodou tanto assim os dramas familiares. Pra mim, tem os motivos ali pra aquelas coisas. E isso eu acho que foi um mérito muito grande da série. Tipo, até pegando o que o Lucas falou, por isso que eu tirei a indireta, pra mim é uma série que ela começa parecendo que vai ser confusa. Ela é confusa por muito tempo e parece que não vai se resolver. E do nada ela resolve as coisas. Inclusive coisas que eu achei que ela não precisava resolver. Lucas, e você? Então, justamente, eu achei que ia entregar tudo no final, mas eu achei o final bem confuso, velho. Eu até falei pra Augusto quando a gente terminou que não tinha entendido o que tava acontecendo ali, no final. Dá uma virada que eu me perdi. Me perdi na série. Eu também acho que eles poderiam ter feito melhor, assim. Eu acho que eles perderam tempo em algumas coisas pra render e, enfim, acho que eles poderiam ter feito melhor, sabe? Como eu disse, eu acho que a série é boa, muito boa, mas pro gênero, certo? Não acho um clássico nem nada do tempo, nada pro gênero, mas acho que eles poderiam ter se esforçado pra, sei lá, ter feito mais rápido e ter tentado. Cara, a gente vai fazer uma série suspense, show. Então 70% vai ser suspense e 10% drama, papapá. Eles acabaram, pra mim, se perdendo um pouco nas coisas, sabe? Então, enfim, eu senti um pouco disso. E aí eu acho que eles deram uma corridinha no final, mas ao mesmo tempo tinha umas barrigas no meio, enfim. Então, é isso. Agora, pra mim, 70% dos episódios, vamos colocar assim, eu não lembro exato, tá, gente? Eu acho que o que segura é o suspense pra mim. Geralmente tem suspense, tem umas coisinhas que dão medo, você pensa que vai acontecer alguma coisa, e isso faz com que você fique preso ali. Pelo menos eu, como eu disse, tenho muito medo, então isso me prende, querendo que não aconteça nada, querendo não tomar um susto. Então pra mim a história, por vezes, não se tornou confusa, mas se tornou uma história meio que, sabe, tá. Eu consegui me entender bem nas linhas temporais, nas transições temporais, mas queria saber se vocês conseguiram se entender bem nisso, porque eu vi que foi uma questão que rodou na internet aí, na época, e até hoje se fala quando as pessoas assistem sobre esses problemas temporais da série, esse vai e vem, passado, criança, presente, não tão um presente mais, um passado mais próximo, um passado mais longínquo. Vocês ficaram confusos? Vocês acham que a série conseguiu entregar bem essas linhas temporais? Eu acho que ficou bem pontuado em que tempo se passava cada sequência. Eu não acho que não ficou confuso, não. Pra mim foi tranquilo. Pra mim o que ficou um pouco confuso é que pra mim no início as crianças se pareciam muito. E pra mim tava difícil conseguir identificar as contrapartes dela em infantis e as contrapartes adultos. Mas acho que era só questão de costume, acostumar com cada um mesmo. Pra mim a maior dificuldade foi essa.
Eu consegui entender de boas, mas como eu disse, para mim ficava uma coisa forçada, uma barriga, uma coisa que não era necessária na linha temporal, enfim, uma informação super desnecessária. Às vezes repetia uma cena, só que era um sonho, e aí aparecia um demo de uma cena antiga e era só para confundir a gente, dar um susto, então sempre deu umas forçadas. Gente, para finalizar essa parte aqui sem spoilers, eu queria ver com vocês sobre a viagem que a série traz, né? Que é em relação a medos que a gente tem na infância, né? Coisas mais antigas, e que a série toca muito nisso, né? Principalmente a gente viaja para os personagens quando eles são crianças, e ao mesmo tempo a gente volta, enfim, e aí vê esses medos deles lá com barulhinhos que a gente ouve quando a gente é criança, a gente tem medo, nossos pais dizem que tá tudo bem, com coisinhas que a gente vê, enfim, essas coisas que a criança vê, e a gente vê muitos desses nossos medos representados ali naquelas crianças, em coisas que elas estão vendo e sentindo e ouvindo, né? E eu queria saber, isso trouxe memórias para vocês? Vocês se lembraram de alguma coisa? Antes da gente ir para nossa parte com spoiler. Então, eu acho que isso é o que mais pega da série, porque quando você vê as crianças interagindo, fica muito aquele sentimento, principalmente nas cenas de noite, poxa, eu sei que alguma coisa mudou ali, e a série brinca muito com essa questão da escuridão, das sombras. Então, acho que todo mundo tem uma história de acordei de madrugada, fui no banheiro com tudo escuro e tenho certeza que eu vi alguma coisa antes de ligar a luz. Então, acho que a série brinca muito com isso, e isso dá um cagacinho depois que você assiste. Eu também me remeteu, principalmente esse lance de barulhinhos na casa com o negócio de madeira. Minha casa não é de madeira e tal, mas quando eu viajava e tem essas coisas, eu me senti assustado. Nunca vi nada, nunca tive isso, mas me senti assustado. E essa angústia, né? Então a cama vira proteção, então isso me lembra assim, coisas da minha infância, né? Esses medos. Gente, pra quem ainda não viu, queria saber se vocês recomendam ver a série. Como eu disse, ficou marcada aí e tal, mas tem muita gente que ainda não viu a série. Eu mesmo não tinha visto, vi recentemente. Queria saber de vocês, recomendo ou não recomendo? Eu recomendo, boa série, um terror tranquilo pra assistir, você não vai ter jumpscares adoidado, são bem pontuais e a história é bem interessante de acompanhar. Eu também recomendo muito. Como eu disse, a única série que até agora eu ainda não assisti, tô devendo, é o Clube da Meia-Noite. Mas das outras que eu assisti, pra mim, Residência Rio tá à frente tranquilamente em relação à qualidade. Eu também recomendo, gostei, mas pra quem gosta do gênero, porque realmente vai ficar apreensivo, início ao fim, essa angústia, esse negócio, tal. Não espere ver a nova obra de Picasso, que essa não é a vibe aí, certo? Aqui é outro rolê, mas é muito legal, dá pra você curtir, dá pra você assistir de boas. Dá pra tomar uns sustinhos, dá pra realmente, assim, você dar uma experimentada no gênero, e que eu acho mais legal. Pra quem gosta desse tipo de conteúdo, você vai ter aí 10 episódios pra vivenciar isso. Então, bom demais, pô. Não tem porquê não curtir, não assistir. Não tem porquê. Show de bola? Então, pra quem não viu ainda, vai ver. Quem quer continuar com a gente, compartilha com spoiler, segue aí. Gente, spoilers liberados, vamos lá. A série, ela mescla, né, bastante momento de dúvida entre o que é real, que a gente fica pensando que pode ser um trauma deles, do personagem, né, é uma dúvida que a gente tem, ou se realmente é a realidade, aquilo ali que está acontecendo. E aí eu queria saber de vocês gostaram da forma que isso é apresentado pra gente, da forma que essa dúvida chega pra gente, vocês realmente acham que ficou claro? Enfim, queria entender de vocês como é que vocês viram isso, né? Esse lance dos traumas deles e como isso é apresentado, essa dúvida que é implantada pra gente. Cara, eu gostei muito das questões. Como eu disse, o início dela eu achei realmente confuso, não posso negar, mas eu acho que é aquele propositalmente confuso. Eu acho que é uma série que ela começa querendo implantar muitas dúvidas, só que ao mesmo tempo ela vai também botando pequenos detalhes que vai mostrando já ali
o que tá acontecendo. Então é muito daquele, não foi por acidente, não é aquele confuso de, eu tô fazendo errado, mas no final tudo acaba remetendo para algum detalhezinho que você deixou passar. Tanto que durante a série, não lembro se eu já assisti alguma outra adaptação desse livro, de novo, A Casa da Colina, que inclusive lembra também bastante a história de Cemitério Maldito. Não bastante, mas em parte a história de Cemitério Maldito. E do meio pra frente da série eu já tava meio que sacando o que tava acontecendo. Não sei se eu já tinha visto alguma outra adaptação ou se eu já tinha lido o livro. Mas eu gostei muito desse ponto, que conforme, especificamente agora que a gente pode falar, a partir do episódio 4 você já começa a ver algumas coisas lá do início que você nem imaginava começando a fazer sentido. Eu acho que dava pra ver bem quando, de certa forma, quando era real, quando não era, porque mudava bem pouquinho, assim, bem sutilmente a fotografia. Dava pra sacar que não era real. Mas aí eu te pergunto, o que não era real? Então, né? Eu acho que esse é o lance, né? Não dá pra saber e tal. Não dá pra saber realmente se termina a série com dúvida de muita coisa, né? Até porque é isso que eu acho. A série exagera nos dramalhões, ela mergulha ali numas histórias que às vezes não explicam nada. E no final você acaba sem saber de muita coisa, ao mesmo tempo que você sabe de muita coisa e fica nessa. Não, então, é porque é aí que eu acho que, pronto, agora que a gente pode falar spoiler, eu acho que ia dar pra fazer melhoras, acho que agora dá pra fazer um pouquinho de comparação com Mansão Bly, que pra mim foi a grande polêmica. Porque eu acho que Mansão Bly não fez tanto sucesso quanto Residência Rio. Mansão Bly quis surfar na onda de Residência Rio e se vendeu como terror, sendo que ela pegava muito mais um aspecto de romance. Residência Rio, por outro lado, ela tinha muito mais um aspecto de terror, mas ela era, de certa forma, um drama porque ela lida ao mesmo tempo com, em parte, o sobrenatural, mas ela também é uma série que busca passar muito de os fantasmas que você enfrenta não se resumem só aos fantasmas sobrenaturais, mas existem os fantasmas do passado, que são suas lembranças, coisas que você fez, e existem os fantasmas do futuro, que é justamente o desconhecido, para onde você vai. Então acho que ela já sabe dosar muito melhor isso, diferente de Mansão Bly, que eu acho que começa bem, mas ela parte muito pro romance e esquece completamente do terror e às vezes deixa algumas coisas incompletas. Eu não vi Mansão Bly, tá? Então eu não posso opinar em relação a eles, mas eu acho que por vezes é isso, sabe? Eu senti um pouco de... É isso, cara. Ele se perdendo um pouco no drama, nos episódios longos. Eu sei que eu tô repetitivo nisso, mas é porque realmente a série me pareceu isso. Cara, eu gostei da série, sabe? Mas é isso, às vezes eu me senti incomodado numa barriga dessa, num episódio que, poxa, teve uma cena mesmo lá do Luke com aquela menina que ele se apaixonou na clínica de reabilitação. Poxa, velho, repetiu aquela cena várias vezes, lembrando dela, e depois lembrando dela como o demo, como não sei o que, e replicava, e mostrava o Luke. Poxa, cara, a gente já entendeu que ele tem problemas com drogas e tal. Enfim. Inclusive, repetiu muito a cena dele no orelhão, né? No orelhão, de novo. Umas 3 vezes aquela cena. Aí mostrava muito o cara seguindo ele, o cara lá alto, chapéu lá. O espírito do chapéu. Sabe, cara, aí eu fico, poxa, velho, sabe, não tem muita necessidade disso, sabe? Aí eu acho que perdeu um pouco de vontade de ver, às vezes, algumas coisas, porque a gente às vezes queria voltar pra casa para ver mais o fluxo da casa, entender mais. Por exemplo, a gente não entendeu muito sobre o que aconteceu realmente na casa ali, tipo, antes deles chegarem, né? O porquê acontecia. Beleza, a gente não quer explicar e tal. Tranquilo, dá para entender. Show de bola. Mas, ao mesmo tempo, para que ficar enfatizando tantas histórias dos personagens, sabe? Não, beleza, a gente vai contar a história dos personagens, mas vai contar a história assim, com a timeline reta e você não saber. Não, mas ela repetindo, aí volta... e não sei o que. Por exemplo, o tio tinha aquela habilidade de sentir. Aí meio que aquela habilidade dela sentir as coisas, eu achei que depois ficou meio solta. Cara, vai prejudicar a sua experiência? Acho que não. Tô falando aqui achando pelo em ovo, acho que não vai prejudicar a sua experiência. Mas dá uma cansada. Dá uma cansada, sabe? E também de ver as mesmas sequências de acontecimento pelos pontos de vista de cada um. Foram os 3 episódios, mostrando a mesma coisa de outro ponto de vista. Não, mas aí que tá. É justamente isso que a série traz para evitar as confusões, porque
os pontos de vista de cada um é justamente o que traz as diferenças e preenche aquelas lacunas da série, sabe? E eu acho que isso, inclusive, é muito foda, que isso daí se destaca, inclusive, por episódios... Na verdade, os 4 episódios finais são todos focados nisso, mas pra mim isso que é o foda. Você vê que, na verdade, agora podendo falar, a mulher do pescoço torto, na verdade, era algo mais óbvio, mais próximo da Neil do que ela esperava. Você entender como se passava a cabeça da Olivia, como se passava a cabeça do Hugh, o que é que o Luke tava passando. Então, tipo, eu achei isso muito foda, porque realmente era uma coisa que eu ficava pensando, porra, o que é que será que ela tá pensando? O que será que tá passando na cabeça dela? E, na verdade, você descobre que a série apresenta isso, tá? Como você disse, por outros pontos de vista. Então, fica repetitivo o local? Sim, mas eu acho que o que ela busca apresentar naquilo, pra mim, pelo menos, eu não achei repetitivo. Eu achei que completou justamente essas lacunas. É isso. Eu só acho que, como eu disse, pra mim, a jornada foi um pouco prejudicada por essas barrigas, sabe? Mas eu acho que se completou e tal. Gostei. Eu veria a série novamente, inclusive. Mas, inclusive, assim, eu sou muito medroso, já falei isso também algumas vezes aqui hoje, e eu fiquei esperando tomar mais susto, né? Uma coisa que pra mim ficou muito, assim, caracterizada na série é que justamente ela parece que vai lhe empurrar da cadeira de medo e não empurra. Não sei se vocês também tiveram isso. Não, pela primeira cena de susto da série, eu achei que ali ia ser aquilo ali, a série toda. Mas ainda bem que não foi. Então, eu também achei isso, mas pra mim isso daí foi legal. Eu não gosto quando fica muito, vamos forçar terror, vamos forçar jumpscare. Eu prefiro quando realmente foca na história mesmo. E os jumpscares que vem não vem em momentos óbvios também, né? Você já fica esperando o que vai ter. Mas gostei, achei, como eu disse, bom, tudo. Só acho que se eles tivessem tomado esse cuidadozinho de não... Sei lá, pronto, eu acho que é isso. De reduzir os episódios. Pronto, reduzir os episódios, 7 episódios, 8 episódios, eu acho que teria resolvido. Não sou daqueles caras chatos com episódio, viu, gente? Acho que se a série é boa, tem que ter episódio. Game of Thrones mesmo, eu achei que tinha pano pra manga pra fazer 12 episódios, 13 episódios. Show de bola. Já não é o caso que eu acho que de Resistência Rio. Acho que Resistência Rio deu uma sofridazinha e careceu de ter uma crítica aí de alguém pra falar, gente, não dá pra gente empurrar isso aqui, vamos diminuir. Mas como eu disse, pra mim não é prejudicial, não se joga fora, né? Tá tudo certo. Tá massa. E recomendo, já disse, recomendo vocês assistirem, pra quem gosta do gênero, tá mais. Só que eu quero até aproveitar pra tirar uma dúvida com vocês. A gente tá falando aqui, eu já falei muito de drama, pegar aí filosofia em cima da série, hate só fez criticar, mas a série é sobre suspense, sobre, né? Terror nem tanto, mas suspense. Qual foi o momento mais assustador da série pra vocês? O momento mais assustador pra mim é quando estão as irmãs no carro, a Teal e a Shirley, do nada aparece a Nell morta gritando no meio delas. O momento mais assustador, né? Pior que agora eu parei pra pensar, eu lembro de quando eu assisti e eu reassisti esse momento. Eu nem me assustei, velho. E tipo, não foi porque eu lembrava que aconteceu, porque eu não lembrava. Mas não, pra mim o momento mais assustador. Os primeiros momentos da série são mais assustadores, mas pra mim o momento que mais assim fez eu me incomodar e me mover da cadeira foi a parte em que a Neil se mata. Não pelo terror, porque ali acho que não tem nada de assustador, ela não se mata de surpresa, mas o fato de ver ela ali com o pescoço daquela forma e revivendo tudo, pra mim foi muito incômodo. Eu acho que mais assustador que aquilo só ela com paralisia de sono, vendo ela mesma sem saber que era ela, que aquilo me remeteu muito à época que eu tinha paralisia de sono. Deus é mais. Nem vamos falar desse cast que eu tenho medo. A cena que eu tive muito medo foi quando a Neil ela se mata e aí ela se vê morrendo. Tipo, do outro lado. Ela vê ela criança com a paralisia do sono morrendo. Se sacaram a cena?
E quando Sim, ela se sim. mata, ela vê que ela é a menina. Essa que eu falei. Ah, então pronto. Só que é justamente a cena quando ela se mata. Entendeu? Não é tipo ela pequena, não enxerga, porque quando ela é pequena ela não enxerga a face, né? Não, então, é essa mesmo que eu Ah, falei. então pronto. Mas, tipo, pra mim não foi nem a pequena. Pra mim a pior é a do... A que ela enxerga ela só com o namorado. Na vez que o namorado dela morre. Ah, entendi. Não, Pra mim isso foi pior. essa aí foi tensa, mas pra mim foi essa quando ela se mata e ela fica vendo. Aquela cena ficou na minha cabeça durante uma semana, velho. Eu fiquei, puta merda. Caramba, velho. Doideira. Ali foi doideira. Mas vocês vejam que tem alguns momentos aí que a gente falou, então tem momentos pra dar e vender na série pra você tomar o seu sustinho. E qual é o episódio favorito de vocês, galera? Qual foi o episódio pra vocês que mais se destacou? Cara, de longe o episódio 6 do Plano Sequência. Porque é o episódio que mais tem esses detalhezinhos de coisas que mudam conforme a câmera vai girando de um lado pro outro. Sempre que a câmera volta tem alguma coisa diferente. Esse negócio foi foda mesmo. Inclusive hoje eu tomei um susto, que eu não lembrava, que é justamente no momento que a Olivia tá procurando a Neo, que eu não lembrava que quando ela se vira pra voltar da subida da escada, a estátua tá olhando pra ela. Então eu tomei um sustinho com isso. Mas pra mim esse é o episódio mais foda, porque vez ou outra tem uma sombra, alguma coisa que aparecia do A nada. sequência foi muito bom, né? E as transições também, de futuro pra passado em plano sequência ficaram muito boas. Pra mim, eu não tenho um episódio favorito, mas o momento favorito pra mim foi quando o pai revela que um monte de coisa que eles viam na casa não existiam de verdade. Tipo, o cara consertando o relógio não tava ali, que a casa da árvore nunca existiu. Pra mim, isso foi o melhor momento. Isso aí é foda, velho. Isso aí vai foder, velho. Foi o melhor momento. Não, então, ironicamente, é porque, tipo, é foda, mas... Não deixa. Não, diga. É porque eu ia falar que eu não sei se foi porque eu já vi em algum lugar. Talvez tenha existido. Não, o pior é que existe, não as pessoas não existiam não, as pessoas eram espíritos. Mas o que quebrou um pouco pra mim a experiência foi justamente que eu já vi a história em algum lugar e eu já tinha sacado o que estava acontecendo sobre esse negócio. Não no início, eu acho que na parte que no final, o que é que existia e não existia, que eram as partes do quarto vermelho. Era estúdio de dança, era casa na árvore, era sala de leitura e não lembro mais o que. Mas na hora do estúdio de dança e da casa da árvore, eu já tinha sacado que, tipo, porra, mas não tinha isso daqui na casa e não foi mostrado em outro momento. O que é que tá aparecendo agora? Que era o quarto vermelho ali. Então, isso estragou um pouquinho, mas aí não é demérito da série, é demérito de alguma coisa que eu assisti e que eu lembrei na época. Mas isso estragou um pouquinho a experiência pra mim, que me tirou um pouco da surpresa. Eu pra mim, o episódio que eu mais gostei, eu não vou lembrar o número, mas é esse de quando a Neo morre, né? Morre e você vê ela morrendo e tal, né? Já é o 4. Que quando mostra ela com o marido também, né? Uhum. É um episódio muito triste. É o episódio tudo voltado nela. Exato. E aí mostra também ela indo falar com o Steve não ligando pra ela. Porque ela fica querendo falar com os irmãos, né? Eles ignoram a ligação Exato. dela. Mas ela foi num evento com o Steven, ele falando da família, falando dela, falando todo mundo. E meio que, tipo, ele se vendendo, né? Ela vai lá, fala pra galera, fala com ele. E ele, tipo, tá nem aí pra ela. Ele tá meio que enganando todo mundo, né? Com a história dela. Né? Porque basicamente ela e Luke que viam mesmo as coisas, né? Ele não viu nada. Exato. Mas, tipo, a Tio meio que sentia, né? A Tio sentia, na verdade ele via, só que ele negava, por isso que ele viu o cara lá do relógio, o bigodudo, e ele viu o que a mãe viu também. E o Luke e a Neo viam coisas, eles viam espíritos, o Luke via mortos, a Neo via a mulher do pescoço torto, que era ela mesma, e via também as crianças. E a mãe via coisas e acho que a Tio sentia. Ela não via, não. E aí o lance é esse, velho, que eu acho. Eu acho que esse episódio, ele sintetiza muita coisa, assim, da viagem da série, do drama, né, da parte dramática da série. Porque você tem a relação dela com o Luke, que também via as coisas e sentia, enfim, muitas das dores dela. Aí você passa pra parte das drogas dele e tal, enfim, e da ligação deles dois. Ela se mata nesse episódio, então você passa por isso também. Aí você vai ver que, tipo, a relação das irmãs, enfim, você faz uma apanhada geral nesse episódio, você dá uma apanhada geral.
Você vê que o Steven realmente é meio filho da puta mesmo, porque ele é o único que não tá ligado a zero da casa, mas você descobre depois que até ele viu, né? Ele tinha um quarto lá que não existia também, mas enfim, ele tá meio ligado a zero da casa, né? Mas ele que foi que ganhou dinheiro com isso, né? Ele que foi fazer dinheiro com isso. Enfim, cara, esse episódio pra mim é incrível. E mostra a relação dela com o marido. Quando ela começa a finalmente ficar feliz, a casa vai lá e mata. Porque você pensa que a casa só destrói você e os seus, né? Tipo, os seus irmãos e tal. Ela matou o marido dela. Então, assim, a casa realmente é macabra, né? Então, você vê que talvez a única saída da Daniela era mesmo se matar. Porque como é que você vai continuar vivendo que você não pode nem estar perto de ninguém, que a casa vai te lascar, sabe? Então a vida realmente é agoniante. Então, assim, é um episódio muito pesado e tal. Esses são os episódios que, pra mim, faz a série tá caminhando, vai pro auge, aí depois ela dá uma barrigada, e aí dá uma caída, e aí vai caindo. Eu gostei muito desse episódio. E pra mim, até pegando em relação ao episódio, eu até queria comentar, tem alguns personagens que se apagam assim mais na história, né? Outros menos, outros mais, de uma forma geral. A Neil é uma das personagens que se apaga, lógico, ela morre, né? Mas ela fica mais apagada na história, né? O Luke, ele cresce muito, o ator é muito bom, mas nos últimos episódios ele se apaga muito. Mesmo quando ele tá com os irmãos ali interagindo no final, ele se apaga muito. A mãe não conta muita história ali e tal, se apaga. Enfim, eu achei que alguns personagens ficaram meio apagados na história. E vocês, o que vocês acharam? Eu concordo. Eu acho que no início vai mais explicado, no final eles querem abarcar muita coisa e aí algumas pessoas acabam sendo realmente apagadas por causa disso. Então, eu acho que esse é um dos pecados da série. Ela acaba querendo abraçar muita coisa, eu acho que ela até poderia ter botado um pouco mais de coisa, até pra dar um pouco mais de carisma pro Steven mesmo, que foi o que eu acho que ficou mais afetado da série, mas aí nem uma coisa nem outra. Então isso acaba afetando os demais, acho que podia ter pegado um pouco mais e ter mantido mais no Luke e na Neil, e isso teria já dado um desfecho melhor. Pra mim, o mais apagado foi Steven criança, ele quase não aparece. E acho que a Tio também aparece bem pouco. Ele era só uma criança pau no cu mesmo. Na verdade, todos eles têm um episódio criança e adulto, né? É porque o rolê do Steven é que no final, e pronto, isso foi uma coisa que a série realmente não deixou claro. O final dele, você fica se questionando se realmente ele tá conversando com a esposa ou se ele tava na casa, não na casa, mas meio que imaginando aquilo. E eles meio que quiseram fazer isso, fica meio que claro que ele tá na realidade, mas fica ao mesmo tempo um pouco de paralelo com, tá, e se não for? Mas aí fica em cima do muro e não traz um destaque realmente pra ele. Mas eu acho que esse é o lance. Eles quiseram apresentar todos os personagens por episódio e quando eles tiravam essa dinâmica, acabaram que alguns ficaram apagados, né? Nem todos conseguiram sobressair. Um momento que eu achei que seria mais dramático e tenso foi quando mostra porque eles tiveram que sair fugidos da mansão. Eu achando que, tipo, a mãe tava super possuída, correndo atrás dele loucamente, e não teve nada disso. Não, mas isso aí já mostra desde o início. Desde o início já mostra. Porque quando eles fogem, a mãe tá olhando na janela. Mas eu achei que ela tava atrás deles. Porra, mas a mãe matou a guria, pô. Por si só, isso daí já é bem complexo. Mas não foi a mãe que matou a guria, foi a casa. Não, no fim foi a mãe. A mãe, ou a casa induziu a mãe, mas no fim quem matou a guria foi a mãe. Mas existiu, mas a não, guria pega. existiu, porque pra mim aquela guria tava, tipo, morrendo diversas vezes, repetindo a memória ali. Não, foi a mãe. A mãe ainda existia. Todo mundo achou que a mãe, nesse momento que ela mata a guria, que é a Abigail, todo mundo acha que a mãe não tava na casa. Mas ela tava meio que... tipo, era aquilo. E ao mesmo tempo os espíritos também estavam naquela casa. Não é que os espíritos não existiam. Porque pra mim eu achei que a Abigail era o tempo todo amiga imaginária do Luke. Não. Ela era um espírito, mas... Não, na verdade a Abigail existia e depois ela vira um espírito. O Luke vê da janela. Ela morre e depois o Luke vê lá na janela olhando pra ele. Na janela da casa. E a mãe também existia e naquela hora que ela mata a guria, ela se mata. Tanto que depois que o pai volta pra buscar a mãe, depois que as crianças estão em segurança, que ela tá morta lá mesmo. Mas ela, entre aspas, existia, né? Não, a mãe existia, a Abigail existia. A mãe, tipo, da casa, quem existia? A mãe existia, o
pai existia, obviamente, os filhos existiam, o casal existia, o casal de caseiros lá, que é o carinha lá barbudo que ajuda ele, e a moça que fala com a mãe, e a filha delas existia, que todo mundo achava que era amiga, uma amiga imaginária, mas na verdade não era. É porque realmente ninguém tinha visto ela até determinado momento, mas eles É isso que eu existiam. fiquei em dúvida do casal que cuida da casa ali, se eles eram fantasmas ou eram pessoas reais, porque no final fecha Não, com eles, o né? casal eram pessoas E reais. quando eles mesmo. aparecem ali no final, chegando na casa, é o quê? Os espíritos deles? Então, por isso que me lembrou muito o Cemitério Maldito. Como é que funciona o rolê da casa? Quem morre na casa continua meio que o espírito preso lá. Então você consegue ver aquelas pessoas e por aí vai. Então meio que ele voltou, a mulher morreu e o marido voltou para que a mulher morresse dentro da casa e meio que ficasse presa à casa. Mas em que timeline que tá acontecendo? No passado ou depois dos... Ah, depois, muito depois. Aquilo é bem Fica mais nessa à frente, dúvida. acho que até depois do rolê dos irmãos Fiquei nessa lá. dúvida se aquilo ali era no passado e eles o tempo todo eram fantasmas quando a família tava lá. Não, esse daí já foi depois. É que, inclusive, ele morre, né? O marido também, né? Ali. Agora, como ele não mostra, ele morre pulando também, né? Não, aí no caso você tá confundindo com o marido da Olivia. É, eu tô O falando Lucas do tá falando caseiro. do pai da Abigail. O caseiro morreu? Não, o caseiro não morreu. Não, morreu porque todo mundo vai morrer, né? Mas não, quem morreu foi a esposa do caseiro. Que aquilo ali ela morre muitos anos depois do Scream, né? Isso. Aí ele leva ela e tal, mas o marido da Olivia, que é quem o Augusto falou, morreu também, ele teve overdose de remédio. Provavelmente ele morreu pra salvar a família. Ele morreu pra conseguir Não foi? entrar no quarto Não vermelho. foi isso? Ele não fez o acordo com ela? Isso. Ele morre pra entrar no quarto Ele não faz vermelho. o acordo com ela, pô. Não é bem um acordo porque ela queria que os filhos também morressem, né? Então, mas ele fala isso, que ele queria deixar eles e tal, e ele faz esse acordo, ele fica com ela. É que ela disse que não quer ficar mais sozinha. E aí, como ela não quer ficar mais sozinha, justamente por esse motivo, ele diz, eu fico com você, então. E meio que o rolê todo é que aí que fica a questão, que se a casa realmente era o mal, se o problema era os espíritos, se a casa tem alguma magia, porque quem começa a induzir a Olivia a fazer merda não é só a casa tá meio que consumindo eles, isso fica claro. Mas quem induz a Olivia a fazer merda é aquela mulher lá que tem estilo mais antigo. Tanto que quando chega no momento nos últimos episódios, tem a velha que fica sempre na cama que diz: ela tá mentindo pra você, não confie nela. Então meio que quem induz a Olivia não é a casa, é aquela mulher que tenta inclusive seduzir. Que ela vê como O jovem e marido depois da Olivia. aparece pra gente como um fantasma velho, né? Isso. Qual você tá falando? Aqui, deixa eu ver se eu acho a foto aqui. É uma que tem estilo tipo meio que Mary Streep. É uma mulher que fica conversando com a Olivia. Ah, eu tô ligado. Isso. E aí depois, que a gente vê justamente essa mulher várias vezes, ela quem vai induzindo a Olivia a acreditar que o pai dela queria tirar os filhos dela e queria matar. E aí duas vezes a gente vê na verdade, várias vezes a gente vê uma velha na casa em cima de uma cama. E acho que na última vez que a gente vê essa velha em cima da cama, que é com a Olivia, essa velha diz: olha, ela tá mentindo pra você, não acredite nela. Mas aí já era tarde demais, a Olivia já tava perdida, já tava totalmente consumida lá. Então meio que não foi a casa que induziu a Olivia a matar os filhos, foi essa mulher. Mas é isso, gente. O que eu gosto dessa série é isso. Dá pra você teorizar. Se você quiser, tem espaço pra teorizar, etc. Isso é legal. Eu acho que é massa você terminar uma série dessa. Porque é isso. Poderia ser só uma série de terror na qual você toma susto e terminou e pronto. Tomei susto e acabou. Não. Uma série que dá pra você debater, enfim. Fazer suas teoriazinhas. É legal. Né? Sejamos sinceros, né? Gente, acho que o grande plot final, e pra quem assistiu e dá a curiosidade ali, e que gera essa grande parte dessas teorias que a gente falou aqui, é justamente o quarto vermelho. Né? O quarto vermelho ali que dá o lance. O quarto vermelho, na verdade, ele era tudo o que cada um daqueles personagens queria que fosse. Né? Ele era o quarto do videogame de um, era o quarto de dança do outro, e etc. E esse é o grande plot final, né, da série. E aí, vocês acham que valeu a série? Vocês acham que realmente era isso, o quarto vermelho era isso? E finalmente, o que é o quarto vermelho? E aí? Me explica aí, PH.
Então, o quarto vermelho, ele lembra inclusive a sala, acho que a sala precisa de Harry Potter, que é meio que o local que vai se adequando. Por isso que quando a Olivia vai desenhar a planta da casa, ela desenha a planta da casa com absurda quantidade de cômodos, que justamente meio que o quarto vermelho ele vai se adaptando para ser cada uma coisa de cada um. Então, ao mesmo tempo que a gente vai achando que até o final da série o quarto vermelho sempre teve fechado, na verdade ele sempre teve aberto, só que ele se abria de acordo com a pessoa e quando ele queria. Então, meio que ele era uma forma de fazer com que as pessoas não quisessem sair daquela casa, que o quarto tinha tudo que elas queriam, e ao mesmo tempo ele consumia elas. É meio que, como até a Neil fala no final, o quarto vermelho era o estômago da casa. Ele consumia elas e meio que deixava também um resquício dele nelas, por isso que mesmo quando eles saíram da casa, eles continuaram tendo aquelas visões, eles continuaram tendo aqueles problemas. E meio que o quarto vermelho continuava puxando eles um por um, que como a casa ficou vazia, depois desses acontecimentos, ela ainda precisava se alimentar de alguém. Então ela aos poucos foi puxando, primeiro puxou a Neil, depois puxou o Luke e provavelmente ia puxando os demais irmãos um por um até acabar com todos eles. Então, meio que o quarto vermelho era uma armadilha da casa. Ele era aquela planta carnívora que tem doce lá dentro pra mosca ir e a mosca acaba morrendo e não sabe. Caramba, fez uma interpretação muito boa agora, viu? Muito boa. É muito boa, foi uma viagem do caramba. Eu não tinha me ligado nisso, não. Não, eu achei a série bem legal, inclusive, se eu não me engano, ela ia ter outro final. Eu preferia o outro final, porque na verdade eles não queriam sair do quarto. Mas o cara preferiu apostar no finalzinho feliz. Eu achei meio decepcionante o final. Porque eles vão lá, eu achei que ia ter alguma super viravolta ali, e aí eles iam resolver o problema, mas não, eles se entregam, o pai se entrega pra morrer ali, e eles vão embora e não acontece nada. Esperava mais do desfecho. É porque é isso, velho. Ele dá margem pra essa filosofada, entendeu? A ideia da série não é te entregar o conteúdo pronto. É você justamente parar ali pra pensar, entendeu? E não você achar que tá tudo ok, entendeu? Eu entendi dessa forma. Não, ela deixa muita coisa aberta, inclusive eu preferia que o final tivesse ficado em aberto também, por um motivo. Porque tinha uma forma de você identificar quando você tava no quarto. A janela do quarto nunca mudava. E, se eu não me engano, a ideia inicial para a finalização da série, que a última cena é mostrando o destino deles e tal, o futuro deles, e no fim a comemoração de, acho que 2 dias de novo que o Luke estava sóbrio, era que ali no fundo tivesse a janela do quarto. Então ia ficar meio que em aberto se eles realmente tinham saído ou não. Mas aí eles quiseram apostar no... Ah, não, eles saíram, é isso e foda-se. Rapaz, tá me dando vontade de rever a série pra prestar atenção nesses detalhes, viu? Eu gostei de rever e eu vi coisas que eu não tinha visto da primeira vez. Ao mesmo tempo, tipo, não teve nada também que foi assim, gritantemente diferente, não. Gritante. Tá vendo isso pra vocês? PH é um cara que gosta do gênero. Também tem isso, velho. Eu assisto com medo, o Lucas também assiste com medo. Aí a gente fica com vontade de não tomar susto, né? Então, tem isso, né, Rei? Eu mesmo fico tapando os olhos quando acho que vai ter susto. Aí você perde muita coisa, pô. Aí não dá. Mas é isso, então, essas viagens aí, tem muito mais, tem muitas teorias na internet, né, sobre a série. Eu gostei dessa finalização, acho que eu queria uma coisinha mais fechadinha, acho que poderia entregar uma coisa melhor, mesmo entregando essas dúvidas, acho que poderia ter entregado algumas coisinhas a mais, alguns fechamentos a mais. Gosto de coisas abertas, amo, mas acho que poderia ter entregado mais, porque a série teve algumas barrigas e aí acabou, quando tem barriga demais e uma coisa aberta assim, acaba passando um pouco desleixo pra mim. Mas achei legal. Queria saber de vocês. Os finalmente gostaram dessas pontas soltas e tal. O hater não gostou tanto, agora tá descobrindo mais. O PH já deu a ideia que gostou. Mas, pra bater o martelo aqui, gostaram disso ou não gostaram? Não gostei não, esperava mais. E eu gostei, mas queria que tivesse ficado em aberto. Eles saíram ou não do quarto. É tipo o peão da origem, né? Uhum. Pois é, gente. E aí eu queria com vocês agora. Acho que já falou bastante da série. Acho que não tem mais o que a gente destrinchar dela. Acho que tá tudo muito bem claro. Mas queria ver com vocês sobre notas.
né, ver com vocês notas da série. Qual é a nota que vocês dão pra série? E aí, galera, qual a nota que vocês dão pra Mansão Hill? De 1 a 5 monstrinhos. Pra mim, eu dou 3,5. Bom, na minha análise eu dei 4, continuo com 4. Achei uma série muito boa, mas também não acho que é o melhor conteúdo de terror que existe. Mas como série é muito boa ainda assim. Boa. Cara, eu vou de nota 3,5. Gostei da série, achei muito boazinha, bem divertida pro gênero. Como eu disse, fica devendo algumas coisas, mas entrega bom conteúdo. Nada que a gente se decepcione, não. Boas coisas. Gostei. Recomendações. Gente, chegou o momento mais importante do podcast. Brincadeira, né? O podcast é mais importante. Chegou o momento das indicações do nosso podcast. Todo mundo aqui adora esse momento. E tenho certeza que vocês que nos ouvem também adoram esse momento. É um momento muito importante, muito legal. Muito show de bola, né? Muito show de bola. E aí, nosso querido Lucas Eita, qual é a sua indicação de hoje, amigo? Eu vou indicar uma série documental da Netflix, que é meio que uma antologia também. Cada episódio é um mistério diferente, que é Mistério Sem Solução. Ele vai mostrar diversos mistérios que ocorreram Não tem aí solução? na história que não tiveram solução, que vai desde crimes de assassinato até visão de OVNIs, coisas paranormais. E aí, muito bom assistir. Boa indicação. E você, querido PAG? Pra não fugir muito do tema, minha indicação vai ser Unsound Mind. Um joguinho de terror psicológico que passa um pouco sobre memórias e traumas também. Então fica a recomendação, jogo muito bom, uma trilha muito boa. Boa, PAG. E eu também vou de indicação, tá? Minha indicação vai ser... Eu tô com indicação, óbvio, muito é isso, né? Não tem jeito. Eu vou de Boku no Hero, primeira temporada. Eu demorei pra ver, gente, né? Felizmente. Mas pra quem ainda não viu, quem gosta de animes, vale a pena a primeira temporada. É curtinho, 3 episódios. Geralmente anime shonen e ele virou um clássico da atual geração, né? E então, geralmente são maiores, né? São mais episódios. Por exemplo, Kimetsu são 4 episódios. Jujutsu também. Boku no Hero são 3 episódios da primeira temporada. Então vale a pena você assistir, é bem curtinho, bem legal. Eu achei assim os animes mais cativa de início. Que prende logo no início, tem história fácil, bem de boa de aprender. Eu pensei que assistir genericaço. Ele tem, óbvio, com todo o cheirinho, aspectos genéricos, mas bem cativante, então bem legal. Então super recomendo Boku no Hero. Quando eu ver a segunda temporada, eu trago a recomendação se eu gostei ou não. Recomendação de muitas pessoas, mas específico, o cara que me enjoou muito, meu amigo Juanzeira, que aparece aqui de vez em quando, diretamente do Carmo para o Mundo, né? Então ele me recomendou, me encheu o saco para ver, e tô curtindo muito. Bem, agradeço a você que nos ouve, espero que esteja aqui semana que vem, porque nós voltaremos no mesmo horário, no sábado, estaremos aqui novamente, beleza? Você já sabe que o Shadowcast é o seu local de ouvir os grandes assuntos do entretenimento geek. Fechou? Lembra de entrar lá no site www.puxadinhogeek.com.br, fechou? E lembre também de dar uma pesquisada lá no site nos outros conteúdos, nos podcasts, você vai adorar. E procurar a gente no YouTube, no seu browser de podcast, por aí vai. Play de podcast, desculpa. Beleza? Meu nome é Augusto e estive aqui hoje com o PH Santos, porque todo podcast que se preze tem o seu PH Santos, também com o Lucas Eita, o hater mais hater do Brasil, o hater mais querido do Brasil. E, claro, com você que nos ouve, que eu gosto tanto. Sinta-se abraçado, amigo, e lembre-se, puxa daqui, puxa de lá, o também é seu. Valeu!